Seu filho chora desesperadamente por causa de um brinquedo quebrado. Fica em prantos após perder um jogo ou tirar uma nota ruim. Isso é perfeitamente normal. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo ancestral, uma espécie de código de super-herói, capaz de transformar essas lágrimas em força e essa frustração em uma lição valiosa? E se fosse possível ensinar seu filho a ser não apenas inteligente, mas sábio, não apenas forte, mas inquebrável? Hoje vamos falar sobre estoicismo para crianças. E prometo, esta não será uma daquelas palestras chatas de filosofia. Vamos revelar ferramentas práticas que ajudarão seu filho a construir uma fortaleza interior, capaz de resistir a qualquer tempestade da vida. Fique conosco e descubra como criar um verdadeiro super-herói emocional. Antes de tudo, vamos derrubar um mito. Quando ouvimos a palavra estoico, geralmente imaginamos alguém apático, sem emoções, que não se importa com nada. Isso está fundamentalmente errado. Esqueça os livros didáticos tediosos e os velhos barbudos usando togas. Os estoicos não eram apenas filósofos, eram pessoas de ação, imperadores, como Marco Aurélio, que governou um vasto império, dramaturgos, como Sêneca, que foi conselheiro imperial, e até mesmo escravos, como Epicteto, cuja sabedoria sobreviveu aos séculos. Eles viveram em um mundo repleto de caos, guerras e incertezas, e criaram um sistema incrivelmente prático para manter a calma, a clareza mental e a força de espírito. O segredo principal deles é simples, mas genial. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, o clima, as outras pessoas, os acasos, mas sempre, absolutamente sempre, podemos controlar a nossa reação a esses eventos. É exatamente nessa pequena lacuna, entre o evento e a nossa reação, que reside a maior força humana. E é essa força que podemos presentear aos nossos filhos. Então, por onde começar? A primeira e principal chave para o superpoder dos estoicos é o círculo de controle. É uma ideia incrivelmente simples, mas extremamente poderosa. Peça à criança para imaginar dois círculos, um dentro do outro. No círculo pequeno, o interno, colocamos tudo o que podemos controlar totalmente. São os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, a nossa atitude perante as coisas, o esforço que aplicamos. Já no círculo grande, o externo, fica tudo o resto, o tempo lá fora, as palavras e ações de outras pessoas, mesmo as mais próximas, o resultado de um jogo de futebol, o facto de a caneca preferida se ter partido ou de um amigo não querer brincar. Os estoicos ensinam: toda a nossa energia, todas as nossas forças, devem ser gastas apenas no que está dentro do círculo pequeno. Tentar mudar o que está no círculo externo é como tentar parar a chuva aos gritos. É inútil e esgotante. Explique isto à criança com um exemplo simples. Não podes obrigar o sol a brilhar, mas podes escolher levar o teu guarda-chuva e as tuas galochas para saltares alegremente nas poças. Esta é uma mudança de mentalidade fundamental, que retira da criança um enorme peso de responsabilidade pelo que está fora do seu controlo, e lhe confere um poder real sobre a sua própria vida. Agora, vamos colocar o círculo de controle em ação. Pense naquela clássica tragédia infantil. O brinquedo preferido quebrou. A primeira reação é choro, raiva e gritos como: não é justo, eu quero um novo. Essa é a tentativa instintiva de controlar o círculo externo, ou seja, o fato que já aconteceu. Em vez de repreender ou apenas consolar, faça uma pergunta estoica à criança. Vamos pensar: o que podemos controlar nesta situação e o que não podemos? Ele não pode consertar o brinquedo e fazê-lo voltar a ser novo. Isso está fora do controle dele. É um fato. Mas o que ele pode controlar? Suas próprias ações. Ele pode tentar consertá-lo. Pode guardá-lo com cuidado numa caixa para ter de recordação. Ou pode simplesmente inventar uma nova brincadeira com outros brinquedos. Ele pode ficar triste por um momento, o que é totalmente normal.
mas depois pode decidir não deixar que essa quebra estrague o dia inteiro. Sua tarefa é redirecionar gentilmente a atenção dele, tirando-a da raiva inútil e focando-a no que está sob o seu poder. Isso não significa que ele não deva se chatear. Os estoicos nunca negaram as emoções. Significa que ele aprende a não ficar preso à frustração, mas sim a agir, baseando-se no que ele pode influenciar. Este é o primeiro passo para a verdadeira resiliência. A próxima ferramenta poderosa no arsenal do pequeno estoico é a capacidade de transformar obstáculos no caminho. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo à ação impulsiona a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." Mas o que isso significa para uma criança? Imagine que ela está construindo uma torre de blocos, e o irmão ou a irmã mais nova passa correndo e derruba tudo. A primeira reação é raiva e frustração. O obstáculo é óbvio, mas é exatamente aqui que reside a oportunidade de treino. Podemos ensinar a criança a ver isso não como uma catástrofe, mas sim como um novo desafio. Opa, a torre foi destruída. Isso é um obstáculo. Como posso usar isso a meu favor? Talvez eu possa construir 2 torres menores, ou uma fortaleza ao redor do local onde a torre estava para protegê-la. Ou será que esta é a chance de ensinar o meu irmãozinho a construir comigo? Esta abordagem muda tudo. O problema, em vez de ser uma fonte de frustração, transforma-se num quebra-cabeça criativo. Isso ensina a criança a ter flexibilidade mental e grande adaptabilidade. Explique-lhe que os heróis mais interessantes nos contos de fadas e nos jogos são aqueles que superam os obstáculos mais difíceis. O dragão não é o fim do caminho para o cavaleiro, mas sim a sua principal missão, e ao completá-la, ele se torna mais forte. Certo, mas o que fazer com aqueles eventos realmente desagradáveis que não dá para transformar em brincadeira? Por exemplo, cancelaram aquele passeio tão esperado ao parque de diversões por causa da chuva. É aqui que entra em cena um conceito que os estoicos chamavam de amor fati, a tal amor ao destino. Embora pareça complexo, a essência é simples. É aprender a aceitar aquilo que não podemos mudar e, se possível, até encontrar algo de bom na situação. Isso não significa que você precisa começar a amar a chuva. Significa simplesmente aceitar o fato. Está chovendo. O passeio foi cancelado. Esta é a nossa realidade. Depois, a pergunta fundamental. Tudo bem, já que as coisas são assim, o que de bom podemos fazer no lugar? Talvez seja a chance perfeita para montar um cinema em casa com pipoca, construir um forte gigante de almofadas e cobertores, ou quem sabe aprender a fazer biscoitos. A ideia é não gastar energia lutando contra a realidade, mas sim abraçá-la e agir sob as novas circunstâncias. Mostre ao seu filho através do exemplo. Em vez de suspirar e reclamar do tempo, diga com entusiasmo: "Eba, está chovendo. Isso significa que hoje é o nosso dia de aventuras em casa." Assim você o ensina a não ser uma vítima das circunstâncias, mas sim o mestre delas. Isso é o verdadeiro amor ao seu destino, não importa como ele se apresente no momento. Uma outra técnica estoica, talvez um pouco inesperada, mas extremamente eficaz, é a chamada premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Não se assuste, não estamos falando de aterrorizar a criança ou criar um pessimista. Muito pelo contrário, é um treino mental que nos prepara para as possíveis dificuldades, tornando-as muito menos assustadoras. Por exemplo, o seu filho está ansioso antes de uma prova escolar e pergunta: "E se eu tirar uma nota ruim?" Em vez de dizer: "Não pense no pior, tente seguir um caminho diferente." Pergunte: "Tudo bem, vamos imaginar por um momento que você tirou uma nota ruim. Qual é a pior coisa que pode acontecer?" Ele vai responder: "A mamãe vai ficar chateada." Você diz: "Certo, eu vou ficar chateada por 5 minutos, mas vou continuar te amando da mesma forma." O que mais? "A professora vai brigar." Pode ser, mas depois a aula acaba. E depois? Ao seguir essa cadeia de raciocínio,
A criança percebe que mesmo o pior cenário não é o fim do mundo. E então, mude a conversa para um caminho construtivo. Agora, vamos pensar. O que está no seu círculo de controle para que isso não aconteça? Você pode se preparar bem? Você pode dormir bem antes da prova? Essa técnica reduz a ansiedade, porque o desconhecido assusta muito mais do que um cenário planejado, mesmo que seja negativo. A criança entende que ela é capaz de lidar com qualquer resultado. Agora, vamos abordar o tema da virtude. Para os estoicos, a virtude era o único bem verdadeiro, e, consequentemente, o vício era o único mal verdadeiro. Tudo o resto, saúde, dinheiro, reputação e até mesmo a vida e a morte, eles chamavam de coisas indiferentes. Como explicar isto a uma criança? É muito simples. O que importa não é quantos brinquedos você tem, que é uma coisa indiferente, mas sim se você os partilha, que é a virtude. O importante não é se você ganhou o jogo, coisa indiferente, mas se você foi um jogador justo e se parabenizou o vencedor, que é a virtude. Desloque o foco das conquistas externas para as qualidades internas. Elogie a criança não pela nota máxima, mas pelo esforço e dedicação com que se preparou para a aula. Não a elogie por vencer a competição, mas sim pela coragem de participar e por não desistir. Quando uma criança se queixa, o Pedro me chamou de nomes feios. Pois pergunte, o que ele disse está no círculo de controlo dele, e o que está no teu? Como é que uma pessoa corajosa e bondosa reagiria a isto? Isso ensina a criança a basear-se não na avaliação externa, mas sim na sua bússola moral interna. Ela começa a perceber que o seu valor como ser humano não é definido pelos seus sucessos ou fracassos, mas sim pelo seu caráter. Isto cria uma autoestima incrivelmente sólida, que não pode ser abalada nem pela opinião alheia, nem pelas adversidades da vida. Uma outra técnica estoica incrível é a visão do alto. Quando algum problema parecer enorme e avassalador para uma criança, proponha a ela um jogo de imaginação. Vamos imaginar que estamos voando, bem alto, como se fôssemos pássaros. Olhamos para baixo e vemos a nossa casa, que agora parece minúscula. Voamos ainda mais alto e agora vemos toda a nossa cidade, que mais parece um mapa. Mais alto ainda, e enxergamos o nosso país inteiro. E agora estamos no espaço, vendo o nosso planeta, aquela pequena bolinha azul. Agora imagine, naquela bolinha azul, naquela cidade, naquela casa, existe um menino ou uma menina que está triste porque... E você nomeia o problema. Dessa perspectiva, qualquer problema, mesmo o maior drama infantil, não parece tão significativo assim. É importante ressaltar que essa técnica não invalida os sentimentos da criança. Ela ajuda apenas a colocar o problema no contexto correto e a enxergar a sua real dimensão. Isso funciona perfeitamente quando a criança está brigada com um amigo ou se preocupando demais com alguma bobagem. A visão do alto ensina sobre perspectiva, ajudando a entender que a maioria das nossas preocupações diárias são apenas pontinhos minúsculos no enorme mapa da vida. Isso é algo que acalma e nos dá a oportunidade de enxergar a situação com mais serenidade e sob uma perspectiva mais sóbria. Os estoicos tinham muito a dizer sobre como nos relacionamos com os outros. Eles introduziram o conceito de simpatia, que se refere à interconexão de tudo o que existe. Eles acreditavam que somos todos parte de um único organismo maior, como os dedos de uma mesma mão. Como aplicamos isso na educação dos nossos filhos? Ensinando a criança a ver nos outros não rivais, mas sim companheiros. Quando ela estiver com raiva de alguém, lembre-a de que essa pessoa provavelmente agiu mal, não por ser má, mas sim porque cometeu um erro, ou porque ela própria está passando por dificuldades. Sêneca dizia, o ser humano é algo sagrado para o ser humano. Explique que, ao ajudar o outro, estamos nos ajudando, pois estamos todos no mesmo barco. Por exemplo, se um colega de escola tirou uma nota baixa e está chateado,
Incentive a criança a não se alegrar com isso, mas sim a ter empatia. Diga: imagine como ele deve estar se sentindo agora. Será que ele não precisa do seu apoio? Se alguém estiver empurrando ou agindo de forma rude no parquinho, diga: talvez ninguém o tenha ensinado a brincar de outra forma. Que tal mostrarmos a ele como podemos nos divertir juntos? Essa abordagem elimina o julgamento e cultiva a compaixão, a empatia e a bondade. A criança passa a entender que somos mais fortes quando estamos unidos, e não quando estamos uns contra os outros. E o que fazemos com os ressentimentos e a vontade de nos vingarmos? Estes são sentimentos muito fortes, muitas vezes infantis. Os estoicos dão-nos conselhos sábios também sobre este tema. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu: a melhor forma de te vingares é não te tornares igual a quem te feriu. Esta é uma ideia genial pela sua simplicidade. Se alguém insultar o seu filho e ele quiser responder na mesma moeda, ele está a descer ao nível do agressor. Ele permite que a outra pessoa controle o seu comportamento. Isso é uma fraqueza. Mas onde está a verdadeira força? A força está em manter o autocontrole, em não retribuir o mal com o mal. Isto não é ser passivo ou submisso, é estar acima da situação. Explique isto ao seu filho. Quando alguém tenta irritar-te, é como se te atirasse uma bola de lama. Se tu a apanhares e atirares de volta, os dois vão ficar cobertos de lama. Mas se te desviares, a sujidade fica apenas com quem atirou. Ensine-o a não responder à agressão com mais agressão, mas sim com calma, ou quem sabe, até com humor. Isto desarma o agressor e, o que é mais importante, mantém o seu filho no controle da situação. Ele não reage, ele age. Ele escolhe como se comportar e não permite que ninguém lhe dite as regras. Isto é que é a verdadeira liberdade interior. Vamos falar sobre a arte de reclamar. Crianças, e convenhamos, muitos adultos, passam a vida a queixar-se do tempo, da comida, daquela aula que parece não ter fim. O estoicismo, no entanto, prega a erradicação desse hábito, pois reclamar é essencialmente uma admissão de impotência. Ao reclamarmos, focamos apenas no que nos incomoda e no que está fora do nosso controle. É um enorme desperdício de energia. Em vez de ceder à queixa, o estoico faz a si mesmo duas perguntas cruciais. Isto está dentro do meu círculo de controle? E o que eu posso de fato fazer a respeito? Se a sopa está sem gosto, há alguma ação possível? Pode-se pedir sal, ou talvez adicionar uma colher de natas. Se a ação for impossível, a solução é simples. Coma a sopa sem resmungar, aceitando a situação como um facto consumado. Se a aula for entediante, o que se pode fazer? Tente encontrar um ponto de interesse, ou faça uma pergunta ao professor para reacender a discussão. Se não houver alternativa, encare isso como um treino de paciência. Ensine a criança a substituir a reclamação por uma atitude de ação, ou, na ausência dela, de aceitação. Em vez de dizer, que tédio, mude para, o que posso fazer para que isto se torne interessante? Em vez de, não quero fazer o dever de casa, pergunte, como posso tornar este processo mais rápido e eficiente para poder ir brincar o quanto antes? Esta abordagem cultiva uma postura proativa e elimina o hábito de se colocar no papel de vítima eterna das circunstâncias. Os estoicos valorizavam imensamente a manhã e a noite. A manhã servia para o preparo mental, e a noite para a autoanálise. É uma prática que podemos facilmente incorporar na rotina dos nossos filhos. De manhã, antes de deixá-los pegar o celular ou tablet, reservem 5 minutinhos para uma conversa. Pergunte coisas como: quais são os seus planos para hoje? Quais dificuldades você pode encontrar? E, crucialmente, como você pode reagir se algo não sair como o esperado? Isso é o que chamamos de uma versão simplificada da premeditatio malorum, ou seja, premeditação dos males. Você não está programando a criança para falhar, mas sim a preparando para a realidade, munindo-a de ferramentas para lidar com possíveis desafios.
Já à noite, antes de dormir, realizem o exame de consciência ou a revisão do dia. Façam 3 perguntas simples, seguindo a tradição estoica. O que fiz de bom hoje? O que eu poderia ter feito de maneira melhor? E qual virtude eu demonstrei ou deixei de demonstrar? Lembrem-se, isso não é um interrogatório, mas um momento de autoanálise calmo e carinhoso. Essa prática ensina a criança a ter reflexão, mais consciência e responsabilidade pelas suas ações. Ela passa a entender a conexão direta entre seus atos e as consequências. Uma prática tão simples, de apenas 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, tem o poder de transformar radicalmente a relação da criança com a vida, tornando-a mais consciente, significativa e sob controle. Vamos abordar a questão do medo de errar. Muitas crianças ficam aterrorizadas com a possibilidade de falhar, tirar uma nota baixa ou perder um jogo ou competição. Esse medo paralisa e impede o desenvolvimento. O estoicismo nos convida a ver os erros de uma maneira completamente diferente. Um erro não é um fracasso. É feedback. É apenas uma informação valiosa sobre o que precisa ser ajustado ou feito de outra forma. Epicteto dizia que devemos encarar a vida como um jogo de bola. O objetivo principal não é apenas agarrar a bola a qualquer custo, mas sim jogar bem, com elegância e seguindo as regras. A bola em si, ou seja, o resultado, a nota, a vitória, é uma coisa indiferente. No entanto, a forma como jogamos, o nosso esforço e como aceitamos tanto a vitória quanto a derrota, isso sim é o que realmente importa. Lembre seu filho de que todo grande cientista, atleta ou inventor cometeu milhares de erros antes de alcançar o sucesso. O erro não é uma mancha ou um rótulo, mas sim um degrau na escada em direção à maestria. Quando a criança errar, evite repreendê-la. Diga: excelente, um erro. Agora sabemos o caminho que não devemos seguir. Vamos pensar no que isso pode nos ensinar e como podemos melhorar na próxima tentativa. Essa abordagem elimina o medo, encoraja a experimentação e desenvolve o que hoje chamamos de mentalidade de crescimento. Outro conceito fundamental é o da cidadela interior. Os estoicos acreditavam que, dentro de cada um de nós, existe uma fortaleza inexpugnável, um lugar onde não podem penetrar nem os insultos, nem os fracassos, nem a opinião alheia. Essa cidadela é a nossa razão, o nosso direito de escolha, a nossa capacidade de pensar e tomar decisões. O seu papel como pai ou mãe é ajudar o seu filho a reconhecer e a fortalecer essa cidadela. Como fazer isso? Lembre-o constantemente do seu círculo de controle. Quando alguém o estiver a provocar, diga-lhe: as palavras da outra pessoa são apenas pedras que ela atira contra a parede da tua fortaleza. Elas não te podem magoar, a menos que sejas tu a abrir o portão e a deixá-las entrar. A tua reação é o teu portão. Tu decides se o abres ou não. Quando ele estiver chateado por causa de um fracasso, diga: o fracasso aconteceu lá fora, no mundo exterior. Mas dentro da tua cidadela, tu podes continuar forte, calmo e pronto para tentar de novo. Esta metáfora é muito clara para as crianças. Dá-lhes uma sensação de segurança e controlo. Elas começam a perceber que a sua felicidade e tranquilidade não dependem dos acontecimentos externos, mas sim do que acontece dentro da cabeça delas. E este é o presente mais valioso que lhes pode oferecer. O estoicismo também nos ensina a valorizar o que temos, aqui e agora. Isso serve como um antídoto para aquela corrida incessante por quero mais. As crianças frequentemente se concentram no que lhes falta, aquele brinquedo novo que o amigo tem, ou uma viagem igual à do colega. Os estoicos praticavam a visualização negativa, mas numa versão bem suave. A ideia não é assustar a criança, mas sim ensiná-la a ter apreço e gratidão. Por exemplo, à noite, quando estiver a colocar o seu filho na cama, você pode dizer: não é incrível como temos uma cama quentinha e confortável? Pensa bem,
Há quem não tenha esse conforto. Ou, durante o jantar, que comida deliciosa! Vamos imaginar por um segundo que não tivéssemos essa refeição. Que bom que a temos. Este exercício, feito como uma brincadeira e sem moralismo, ensina o verdadeiro valor da gratidão. Ele muda o foco da escassez para a abundância. A criança começa a notar e a apreciar as coisas simples. A comida saborosa, um teto sobre a cabeça, os abraços dos pais, a oportunidade de brincar com os amigos. Isso não a torna passiva. Ela pode e deve continuar a ambicionar mais. Mas ela aprende a ser feliz com o que já possui. E isso é o alicerce para uma sensação de bem-estar profunda e estável que dura a vida toda. Vamos falar sobre as palavras. Os estoicos eram mestres da palavra e compreendiam a sua força. Eles ensinavam a falar pouco, ser direto ao ponto e a assumir total responsabilidade por tudo o que diziam. Como podemos ensinar isso a uma criança? Em primeiro lugar, afaste-o da conversa fiada e da fofoca. Explique-lhe que discutir os outros pelas costas é indigno e inútil. É desperdiçar tempo e energia em algo que está completamente fora do nosso controle. Em segundo lugar, ensine-o a ter precisão nas formulações. Em vez de um simples, "Este é um dia horrível", pergunte: "O que exatamente aconteceu? O lápis partiu e não conseguiste terminar o desenho?" Vamos ser específicos e chamar as coisas pelos nomes. Isso evita a chamada catastrofização, onde um pequeno contratempo faz com que o mundo pareça inteiramente hostil. Em terceiro lugar, e este é o ponto mais importante, ensine-o que a sua palavra é a sua honra. Se ele prometeu algo, ele tem que o cumprir. Não por medo de ser castigado, mas porque ser uma pessoa de palavra é um sinal de virtude. Isso constrói a sua espinha dorsal, o seu pilar interno, e o respeito por si mesmo e pelos outros. Uma pessoa forte não atira palavras ao vento. E isto pode e deve ser ensinado desde a mais tenra infância. Como o estoicismo nos ajuda a lidar com a raiva? A raiva é, sem dúvida, uma das emoções mais destrutivas que existem. Sêneca dedicou um tratado inteiro a este tema, chegando a descrever a raiva como uma loucura de curta duração. O principal método estoico para combater a raiva é a pausa. Quando o impulso da raiva surge, ensine a si mesmo, ou a uma criança, esta regra simples: pare. Faça 3 inspirações e expirações profundas antes de dizer ou fazer qualquer coisa. Essa técnica simples cria o espaço crucial entre o evento desencadeador, ou seja, o gatilho, e a sua reação imediata. Nesses poucos segundos, o primeiro impulso da fúria se dissipa, permitindo que a razão assuma o controle da situação. Depois de um pouco de calma, é hora de analisar a situação com perguntas como: o que exatamente o a irritou? Suas expectativas eram realistas? O que aconteceu é realmente tão terrível quanto pareceu no calor do momento? É importante explicar que a raiva quase sempre se fundamenta em um julgamento equivocado. Nós nos irritamos quando acreditamos que fomos tratados de forma injusta ou que algo não aconteceu da maneira que, em nossa mente, deveria ter acontecido. O estoicismo, no entanto, nos ensina que o mundo não nos deve absolutamente nada. As coisas simplesmente acontecem. A tarefa da pessoa sábia não é se irritar com a realidade, mas sim aceitá-la e agir de forma racional. Este é um tipo de habilidade que exige prática constante, mas o seu valor é inestimável. Quero que foquemos em mais uma ideia crucial: a diferença fundamental entre o que os outros nos dizem e o que nós decidimos pensar sobre isso. Epicteto, o grande filósofo estoico, já dizia: o que perturba os homens não são os fatos em si, mas sim o julgamento que fazemos deles. Esta é a base de tudo. Pense neste cenário. Alguém diz ao seu filho: "Você é burro." Essa frase, isoladamente, não passa de uma simples sequência de sons. Ela só se torna realmente ofensiva ou dolorosa se a criança internalizar e concordar com ela pensando: "Ele tem razão, eu sou mesmo burro."
Ensine-o a fazer essa separação crucial. O fato. A pessoa apenas proferiu palavras. E o julgamento. Eu decido se dou poder a essas palavras ou se me ofendo. Podemos usar uma analogia simples. Se alguém te chamar de crocodilo verde, você se sentiria mal? Claro que não. Você apenas pensaria que a pessoa está a dizer uma grande bobagem. Então, por que se aborrecer quando ele o chama de burro? É exatamente a mesma coisa. É só a opinião dele, e ela é totalmente passível de erro. Este ensinamento ajuda a criança a não absorver ou levar as palavras dos outros para o lado pessoal. Ela começa a internalizar que ninguém tem o poder de ofendê-la sem que ela própria dê essa permissão. O seu estado emocional é uma escolha pessoal. E é exatamente isso que lhe confere uma defesa inacreditável contra o bullying, a troça e a crítica. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de ação. Não basta apenas conhecer os seus princípios, é crucial praticá-los diariamente. Por isso, não devemos só falar dessas ideias aos nossos filhos, mas também ajudá-los ativamente a aplicá-las na vida real. Crie o Código do Pequeno Estoico. Algumas regras simples que podem ser afixadas num lugar bem visível. Por exemplo, primeiro, foco no que posso controlar. Segundo, transformo obstáculos em oportunidades. Terceiro, respondo ao mal com bondade e serenidade. Quarto, digo a verdade e cumpro a minha palavra. Discutam estas regras regularmente. Encontrem exemplos da sua aplicação em desenhos animados, em livros e nas situações do dia a dia. E o mais importante de tudo é dar o exemplo. As crianças aprendem com aquilo que fazemos e não apenas com aquilo que dizemos. Se você próprio se queixa constantemente, se irrita por ninharias ou se preocupa com coisas que não pode controlar, todas as suas palavras serão em vão. Ao praticar o estoicismo com o seu filho, você não só o ajudará, como também se tornará uma pessoa mais calma, sábia e feliz. Esta é uma jornada de parceria em direção à vossa melhor versão. Muita gente pensa que o estoicismo nos ensina a reprimir as emoções. É crucial que esclareçamos isso de uma vez por todas. O estoicismo não é sobre repressão, mas sim sobre consciência e análise. O estoico não diz a si mesmo, não fique triste, não fique zangado. Ele pergunta, por que estou triste? As minhas expectativas da realidade eram irrealistas? A causa da minha tristeza está dentro do meu círculo de controlo? A emoção é um sinal. É como uma luz de aviso no painel de um carro. É tolice partir a luz ou fingir que ela não está acesa. Um condutor sábio verifica o que ela está a sinalizar e toma as medidas necessárias. O mesmo se aplica às nossas emoções. Ensine uma criança a não ter medo dos seus sentimentos, mas a tratá-los com curiosidade. Ah, sinto-me muito magoado agora. Por que será? Que pensamento causou esta mágoa? Posso ver esta situação de outra forma? Esta é a abordagem de um cientista, e não de um soldado a reprimir uma revolta. É assim que se desenvolve a inteligência emocional de que tanto se fala. A criança aprende a ser, não um escravo das suas emoções, mas sim o seu governante sábio, que ouve os seus conselheiros, mas toma a decisão final por conta própria. Para encerrar esta sessão principal, vamos focar no objetivo maior de tudo isto. Por que ensinamos o estoicismo às crianças? A meta não é criar um robô ideal, perfeitinho, que nunca chora. O verdadeiro propósito do estoicismo é a eudaimonia, ou em termos simples, um estado de florescimento, de ter uma vida plena, significativa e feliz. É uma vida vivida em harmonia com a natureza e com a própria razão. Para a criança, isso se traduz no seguinte: ela vai sofrer menos por bobagens e miudezas. Ela será mais corajosa para experimentar coisas novas, sem o medo paralisante de errar. Ela construirá relacionamentos mais saudáveis e fortes com os outros, baseados na bondade e no respeito mútuo. Ela terá um alicerce interior sólido, que a ajudará a enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida, desde conflitos na escola
até desafios mais sérios no futuro. Você não está lhe dando o peixe, você está lhe dando a vara de pescar. Você não resolve os problemas dela, você entrega um conjunto de ferramentas e um sistema operacional mental para que ela possa resolvê-los por conta própria. Você não está apenas criando uma criança obediente, mas sim um indivíduo livre, forte e virtuoso, capaz de viver uma vida excelente, não importa o que aconteça. Afinal, o que é que temos no final? O círculo de controle que nos dá o poder de comandar a nossa vida, a habilidade de transformar obstáculos no próprio caminho, o amor ao destino, que nos livra do sofrimento, a preparação mental para as dificuldades, que reduz a ansiedade, e o foco na virtude como principal tesouro. Estes não são apenas termos filosóficos distantes, são superpoderes práticos que constroem, dentro do seu filho, aquela fortaleza de espírito inabalável. Lembre-se, o estoicismo não é sobre se tornar indiferente e frio. Pelo contrário, é sobre a compreensão profunda dos seus sentimentos e a capacidade de gerenciá-los, em vez de permitir que eles controlem você. É sobre encarar qualquer tempestade da vida com uma mente clara e um coração tranquilo. Ao implementar estes princípios, você está dando ao seu filho não apenas conselhos, mas uma verdadeira bússola para uma vida feliz e consciente. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se estas ideias lhe pareceram úteis, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para você. Qual destas lições estoicas você tentará aplicar com o seu filho primeiro? Compartilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo.